Haja segurança em seu coração, na sua vida, porque o Senhor está contigo. Amém. Glória a Deus. Eu sei que você pode sentir a presença de Deus aí na sua casa, porque Deus habita no meio dos louvores, diz a sua palavra. Mas como nós falamos no início do culto, eu também tinha dito isso em uma das minhas redes sociais, que hoje nós iríamos começar uma nova série, possivelmente aí 4 domingos, talvez até 5 domingos, nós estaremos discorrendo sobre esta série. E qual será o título da nossa nova série? O título é: o que fazer na adversidade? Esse será o título da nossa série, e nós iremos estudar passagens das Escrituras e observar qual foi ou quais foram as direções de Deus, as atitudes que Deus orientou para os seus servos, para que eles pudessem então estar se comportando, se posicionando e agindo em meio às adversidades. Etimologicamente, essa palavra adversidade, ela é uma palavra composta. Ela tem um prefixo, ela tem um radical e ela tem um sufixo. O prefixo adver, que é um prefixo comum, por exemplo, adversário, advogado, e esse prefixo adver significa em direção a. Nós temos o verso, nós temos o radical, verso, que significa virar, e nós temos o sufixo idade, que significa tempo. Portanto, quando nós fundimos essas partes, nós temos a palavra adversidade, cujo significado é um tempo onde uma situação ou algumas situações se viram contra nós. É isso que nós chamamos de adversidade. Aí eu faço uma pergunta: existe alguma área da sua vida que você tem sentido que existe uma certa adversidade? Se você tem enfrentado adversidade ou adversidades, você está no lugar certo, e eu peço a você que não perca nenhuma ministração dessa série, porque com certeza será um tempo extraordinário. Eu convido você agora a pegar a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, ok? Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, será a primeira passagem que nós iremos estudar e observar quais as posturas e atitudes que Deus está orientando aqui nessa passagem. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 37, dos versos 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito,
profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Essa é uma passagem que me inspira muito, e eu já preguei nesta passagem em muitas perspectivas. Eu sei que ela tem um cunho profético, e ela profeticamente está se referindo à nação de Israel. No entanto, eu sei que existem lições práticas aqui nessa passagem, e hoje eu quero abordar essa passagem na perspectiva prática, aplicativa das lições que aqui estão contidas. Então nós temos aqui um homem chamado Ezequiel no meio de uma situação extrema, escute isso, extremamente adversa. Porque é importante dizer que a adversidade também não é uma coisa assim pequena e que é fácil de resolver. Exemplo, o pneu do teu carro furou. A gente não pode chamar isso de adversidade. Eu estou falando aqui de coisas que a gente sabe que são realmente como Ezequiel enfrentou, uma situação adversa, contrária, desfavorável. E o que foi que Ezequiel fez? Ou melhor, o que foi que Deus orientou Ezequiel para que ele pudesse fazer? Porque essa passagem ela é incrível. A gente começa lendo e há uma descrição do ambiente. O ambiente era um vale cheio de ossos. A gente termina o texto com a seguinte descrição: um exército sobremodo numeroso. Ou seja, aquela adversidade foi resolvida. E foi resolvida porque Deus orientou Ezequiel e ele cumpriu as orientações. Então saiba que essa adversidade que você está enfrentando não é para a sua derrota, não é para a sua falência. Só que você precisa ouvir as direções corretas. Eu estou muito animado para essa série, porque eu sei que ela vai, de fato, nos ajudar muito. A primeira atitude que eu quero chamar a sua atenção está, e eu sublinhei aqui algumas expressões dessa passagem, está no verso 1 e 2 do capítulo 37. E aqui diz o seguinte: Ele quem? O Espírito de Deus. Ele me levou, Ele me deixou e Ele me fez andar. Olha os verbos: levar, deixar e andar. A pergunta é: por que Deus leva? E não só leva, mas deixa. E não só deixa, mas faz o profeta andar naquele ambiente. Por que Deus não pega o profeta e ao chegar no vale começa logo de pronto usá-lo para que aquele lugar fosse transformado? Porque Deus respeita princípios. O próprio Deus, criador dos céus e da terra, respeita princípios. E aqui tem um princípio poderoso. Por que Deus levou, deixou e fez andar o seu profeta naquele vale? Primeiro, para que ele pudesse reconhecer a realidade. Você jamais vai mudar, você jamais vai alterar uma realidade que você não reconhece. Existem pessoas que estão pensando que negar a realidade é resolver a situação, e não é. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que temos uma diversidade e dimensionar a gravidade dessa diversidade. Foi isso que o profeta fez. Inclusive eu quero te fazer uma pergunta: como estão algumas realidades da sua vida? Deus, família, ministério. Como estão essas realidades na sua vida? Como você se encontra nessas questões que eu pontuei e em outras que eu não pontuei, mas que o Espírito está falando aí com você?
Nós só iremos alterar, mudar, transformar qualquer realidade se primeiro nós reconhecermos que nós temos uma adversidade e dimensionar o tamanho dessa adversidade. É forte o que eu vou te dizer agora, é muito forte. Eu quero que você anote isso no teu coração. Eu tenho a mania de anotar na minha Bíblia coisas, e anote na sua Bíblia, anote num bloco de anotações, anote no teu celular, anote, mas anote isso, por favor, porque isso é muito forte. É possível ignorar a realidade, mas é impossível ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Vou repetir: é possível ignorar a realidade, mas é impossível ignorar as consequências de se ignorar uma realidade. Tem gente, em meio a essa crise, dizendo assim: não, a gente não tem crise coisíssima nenhuma, não estamos em crise. Você não vai resolver o problema ignorando. Você tem que dimensionar a realidade. A primeira coisa, se você quer alterar qualquer área da tua vida, você tem que reconhecer a adversidade. Cuidado com uma coisa que a psicologia chama de negação. Você sabia que tem coisas sobre você que todo mundo está vendo, só você que não vê? Existem coisas ao nosso respeito, conceitos ao nosso respeito, que todo mundo vê, só a gente que não vê. A psicologia chama isso de negação. Pessoas que negam, que vivem negando, nunca vão ser transformadas, nunca vão alterar nem suas realidades internas e muito menos suas realidades externas, até porque a gente só consegue alterar as realidades externas se a gente mudar realidades internas. Então não fique negando, reconheça que você tem um problema, reconheça qual é a área que você tem esse problema. Não ignore a realidade, ainda que ela seja dolorosa. E essa é uma palavra que a gente não gosta, né? Dor. A palavra dor. Só que nós precisamos entender que a dor, ela não é uma inimiga nossa. Talvez você nunca ouviu o que eu vou falar agora. A partir de agora você vai mudar, porque você não pode enxergar a dor como uma inimiga. A dor não é inimiga, a dor é uma grande amiga do ser humano. A dor, ela existe para denunciar que existe alguma disfunção. E eu vou usar aqui o funcionamento do corpo humano, mas isso se reflete em qualquer outra área da vida. Quando a gente está com alguma dor, parece alguma dor em alguma parte do corpo, aí a gente vai, toma alguma medicação para passar aquela dor. E aí alguns dias depois, alguns meses depois, a dor volta. E aí a gente toma de novo uma outra medicação para tirar aquela dor. E aí de novo, depois de algum tempo, a dor retorna. Sabe por que a dor está retornando? Para dizer que existe alguma disfunção no nosso organismo. E quantas pessoas, por ignorar esse princípio, lá na frente descobrem que tem uma doença incurável. Mas por que descobriram que tem uma doença incurável? Porque lá atrás a dor sinalizou, e elas ignoraram aquela dor, não deram a importância para aquela dor, não entenderam que a dor é uma amiga. Estava observando outro dia, vocês sabem que eu gosto muito da etimologia, da semântica, da composição das palavras. Eu estava observando essa palavra dor. Quem sofre uma dor, como é que a gente chama? Sofredor. E quem vence uma dor, como é que a gente chama? Vencedor. E quem
apreende a dor, a gente chama de empreendedor. A dor que um sofre, o outro vence. E não é que um consegue até empreender a dor. Você não pode olhar para a dor como uma inimiga. A partir de hoje, toda vez que você tiver uma dor, e eu usei o exemplo da dor física, mas qualquer dor, qualquer sinalização de um desajuste, está mostrando para nós que tem alguma disfunção, alguma coisa está fora do lugar, e se a gente não agir, isso pode ser grave, porque a gente ignorou esse princípio. Então a primeira atitude do profeta foi, Deus pegou o profeta, levou ele nos 4 cantos daquele lugar, fez ele rodar aquele lugar, para que ele pudesse então dizer, realmente temos um problema, e ele é grave o problema. Agora vem a segunda coisa, e é muito, muito, muito poderoso isso aqui. Que Deus toque você e trate com você como Ele tratou comigo nesse ponto aqui. A segunda atitude do profeta, por direção de Deus, está no versículo 4 do capítulo 37. E diz assim, Deus diz assim, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. O segundo princípio importante é, não declare o que você vê, declare o que você crê. O que o profeta estava vendo? Óbvio que o profeta estava vendo um vale cheio de ossos, mas o que foi que Deus mandou ele declarar? Deus mandou ele declarar o que ele estava crendo, e não o que ele estava vendo. Comece a declarar o que você crê, no que você está vendo. Queridos, você nunca mudará uma realidade falando da realidade. Você vai mudar realidades falando para a realidade. Ezequiel não ficou falando do vale, ele ficou falando para o vale. Então você ficar falando e dizer assim, meu casamento está horrível, a vida está um caos, minha vida profissional está destruída. Se você ficar dizendo isso, eu garanto que você não vai resolver o problema. Você vai, pelo contrário, piorar, amplificar o problema. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, o senhor não está acabando de dizer que a gente precisa dimensionar a realidade? Sim, dimensionar, mas não ficar falando. Aí está o problema. É que as pessoas ficam falando o tempo todo, meu casamento está horrível, minha vida financeira está um caos, minha vida espiritual está terrível, meu ministério está acabado, e você fica falando isso. Para, você tem que dimensionar, mas não fala. Você tem que falar o que você gostaria de ver, e não o que você vê. Talvez você está chegando em casa e está vendo um ambiente horrível. Comece a declarar o que você gostaria de ver. Chegue para Deus, fale com Deus e diz assim, Deus, eu gostaria de chegar na minha casa, eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ter esse ambiente. Meu Pai, eu gostaria de chegar na empresa que eu trabalho, na empresa que eu sou dono, eu gostaria de chegar ali e ver isso, e comece a declarar o que você gostaria de ver, e não o que você está vendo. Esse princípio eu consigo enxergá-lo em toda a Escritura. Por exemplo, quando a Bíblia diz em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas. A Bíblia diz que havia trevas sobre a terra. Aí Deus entra, e Deus poderia dizer assim, Deus poderia chegar a olhar a realidade. Qual era a realidade? Trevas. Deus poderia dizer assim, quantas trevas. E se Deus dissesse, quantas trevas, mais trevas teria. Mas o que é que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz? Que quando Deus chega e vê a realidade, e a realidade era trevas,
Então Deus diz para aquela realidade aquilo que ele gostaria de ver. Ele disse: haja luz, e houve luz. Quando Jesus entra na sinagoga e ele encontra um homem que tinha uma mão mirrada, Jesus não disse para aquele homem: olha, você tem um problema grave, e esse problema realmente é muito difícil. Jesus não disse isso, porque se Jesus tivesse dito: ó, que mão mirrada, possivelmente a mão ficaria mais mirrada. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: estica, estica. Eu gostaria de ver tua mão esticada, e é por isso que eu estou declarando. Eu convido você nessa noite a profetizar nas áreas da sua vida aquilo que você gostaria de ver. Mas você diz: pastor, mas eu estou vendo outra coisa. Sim, para de falar o que você está vendo e começa a declarar aquilo que você está crendo pela palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu amo muito aquele texto. Eu quero ler esse texto contigo, quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 13, na verdade, logo após o chamado de Abraão, mas esse momento aqui é um momento muito importante do ministério de Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 15 diz assim: porque toda essa terra, eu vou sublinhar aqui, toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. O que Deus estava dando para Abraão? Deus pôs um limite. E qual é o limite? Deus é o limite? Não, Deus não é o limite. O texto diz assim: Abraão, toda essa terra que você consegue ver, eu vou te dar. A pergunta é: até onde vai a nossa visão? Eu não estou falando de vista. Eu tenho um livro, eu falo disso. Vista é função dos olhos. Vista é função dos olhos. Visão é função da mente. Ir, muitas vezes, na caminhada, o maior inimigo da visão será a vista. Porque a vista me limita ao aqui e ao agora, mas a minha visão me projeta ao futuro. Meu Deus. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz que tudo é possível ao que crer. Tem gente que pensa assim: não, tudo é possível para Deus. Não é o que a Bíblia está dizendo aqui. Tudo é possível para Deus, claro que tudo é possível para Deus, mas o texto está dizendo que tudo é possível ao que crer. Provérbios 23, 7 diz: assim como o homem imagina, crer na sua mente, assim ele é. Cuidado com a sua fé. Estranho, não é o que eu estou falando? Eu vou explicar. Cuidado com a tua fé. Cuidado com o que você crer. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, fulano de tal não tem fé. Na verdade, todo mundo tem fé, porque nós fomos feitos por Deus, e Deus colocou dentro de todos os humanos esse elemento chamado fé. Eu tenho fé, você tem fé, e todos os humanos têm. A grande questão é onde estamos colocando a nossa fé. Você sabia que alguém pode ter fé na derrota? Alguém pode ter fé na dificuldade. Alguém pode ter fé que não vai dar certo. Ele está tendo fé, só que é uma espécie de fé ao revés. Cuidado, você foi feito para crer. Cuidado com aquilo que você crê. Essa semana eu fiz uma live com um grande amigo e ele me fez uma pergunta, baseada na série que nós ministramos, a última série, o que não te contaram. Aí no finalzinho da série, da live, ele perguntou assim: pastor Ribinha, eu vi que o senhor fez uma série sobre o que não te contaram. Eu vou lhe fazer uma pergunta, pastor Ribinha. O que o senhor não me contou nessa live até agora sobre a fé?
que o senhor poderia me contar, ou nos contar? Eu disse: meu filho, eu diria que o poder, por favor, se alguém editar isso aqui e colocar só esse trecho, eu sei o risco que eu corro, mas escute, o poder não está na verdade, o poder também não está na mentira. Onde está o poder? O poder está na fé. E eu vou te mostrar aqui que se você colocar a sua fé na mentira, essa mentira terá um poder sobre a sua vida. Se você colocar a sua fé na verdade, essa verdade terá um poder tremendo sobre a tua vida. Existe aquela história clássica do elefante. Você sabe que o elefante é um animal poderoso, imponente. O elefante tem força suficiente para arrancar uma árvore com raiz, pela força, pela robustez dele. Mas você sabia que um elefante, ele fica num circo, preso, subjugado numa estaca de 2 palmos de profundidade? Isso aqui, ó. Eles batem uma estaca, 2 palmos de profundidade, amarram o elefante e ele fica preso. Como assim? Se ele é poderoso, se ele tem força para arrancar uma árvore, por que ele está preso na estaca? Sabe por quê? Porque o elefante é levado filhote para o circo. E quando ele chega no circo, eles o amarram na estaca, batem a estaca no chão e dão a ele um limite de corda, digamos 10, 15 metros. E ele sai para brincar. Só que quando ele chega no limite da corda, ele é filhote, bebezinho. Então ele percebe que ele não pode passar dali. E ele tenta fazer isso dezenas de vezes por dia. Todos os dias, dia após dia. Meses se passam, anos se passam, até que chega um dado momento que o elefante olha e pensa assim: realmente, essa estaca, ela é mais forte do que eu. Só que ele cresce, fica forte, poderoso, robusto, suficientemente capaz de arrancar uma árvore, mas ele está preso na estaca. A pergunta é verdade que aquela estaca é mais forte do que o elefante? Claro que não. E por que ele está preso? Porque ele creu. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a estaca que você está crendo? Qual é a mentira que fincaram? Talvez lá na tua infância, na tua adolescência. Você não serve para nada, você não vai ser ninguém, você vai ser um derrotado. E você creu, você acreditou nisso. Em nome de Jesus, toda estaca mentirosa que foi fixada para prender você, eu declaro que nessa noite está sendo tirada, porque você tem que colocar a sua fé na verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Se não basta ser vencedor, que já é uma coisa maravilhosa, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Então, queridos, se você ficar dizendo: eu creio que esse ano vai ser o pior ano da minha vida, depois dessa pandemia, eu sei que minha empresa não vai ser mais a mesma, eu sei que minha família está destruída, eu acho que as coisas só vão piorar daqui para frente. Se você começar a declarar isso, é provável que isso aconteça. Dimensione a realidade, reconheça a realidade, não fique falando dela, fale para ela, fale o que você está crendo. Quando você conversar com as pessoas, quando você conversar com os teus colaboradores, quando você conversar com a tua família, fale o que você está crendo. Aleluia. E a última coisa, para eu encerrar essa mensagem, está no versículo 10 do capítulo 37, quando Ezequiel diz assim: profetizei, mas eu profetizei segundo me fora ordenado. Aqui vem o terceiro e último princípio dessa noite: não lute sozinho. Veja bem, Ezequiel não disse assim: olha, eu sou o cara, eu venci o vale, e eu vou resolver porque eu sou um cara experiente. Não.
Ezequiel disse: eu vou falar, eu vou profetizar, mas eu vou profetizar segundo me for ordenado. Eu vou buscar a ajuda de Deus, e Deus que vai me ordenar, Deus vai me dar direções, e essas direções eu vou seguir. Pare de ficar lutando sozinho. O segredo aqui de Ezequiel 37 é Deus e não Ezequiel. Não é a proatividade de Ezequiel, é a obediência dele. É porque ele ouviu Deus, ele obedeceu a Deus. Na Bíblia, o conceito de um homem carnal não é muitas vezes aquilo que nós pensamos que seja. Você vai ver na Bíblia que o conceito de um homem carnal transborda um homem que cobiça, um homem que adultera, transborda isso. Muitas vezes na Bíblia, a Bíblia vai descrever que um homem carnal é um homem que luta, que faz as coisas sustentado na força do seu próprio braço, do seu próprio punho. É alguém muito autossuficiente, confiante em si mesmo. Cuidado com isso. Talvez você diga assim: não, esse problema aqui, pastor Ibinha, esse aqui eu consigo resolver sozinho. Faça isso não. Fale com Deus. Fale com Deus. Primeiro, convide Deus. E peça ajuda para pessoas especialistas, pessoas que você sabe que tem autoridade, referência, para te ajudar nessa área que você precisa. Não lute sozinho. Tem muita gente lutando sozinho. Esse é um princípio poderoso. Na adversidade, não lute sozinho. Ezequiel não ousou fazer isso. Ele pediu ajuda de Deus. E você tem feito isso? Ou talvez você está querendo resolver teus problemas à força do teu braço. Tem uma passagem que eu gosto muito, 1 Crônicas, capítulo 14. Conta a história do rei Davi, que naquele momento já era um rei experiente, bem sucedido. Mas há um dado momento da vida de Davi, que ele já tinha inclusive vencido Golias, mas há um dado momento que os filisteus se levantam contra Davi. Davi, que já tinha vencido Golias, o maior oponente, o maior de todos os filisteus. Então Davi vai orar, e ele diz: Senhor, essa guerra eu preciso lutar, e se eu preciso lutar essa guerra, como que eu tenho que fazer? Aqui tem algumas lições. Primeiro, que nem toda guerra é nossa. Meu Deus, eu fico vendo gente se metendo em confusão, se metendo em guerra. Nem toda guerra é para gente. Quais são as guerras que estão conectadas ao teu propósito? Davi disse: Senhor, essa guerra aqui é minha. E Deus diz: vai lá, você vai vencer. E ele foi e venceu. Pouco tempo depois, o texto vai dizer que os filisteus vêm novamente contra Davi. Ora, Davi, que já tinha vencido, poderia reunir o exército, dar uma direção e vencer. Davi ora de novo, diz o texto. E de novo Davi pergunta. Ou seja, Davi está revelando seu segredo. O segredo não era a sua experiência. O segredo de Davi é que ele não acreditava na sua estratégia de guerra. Ele acreditava no seu Deus. Uau! Esse é o segredo não só de Davi, mas de todo homem de Deus. Todo homem de Deus que terá êxito. Apesar de Davi já ter sido experiente, já ter vencido aquele mesmo povo, mas ele ora de novo e pergunta de novo qual era a direção de Deus. E Deus disse: agora você vai usar uma outra estratégia. E ele usa a estratégia que Deus estava dando, e ele então tem êxito. Pare de confiar na tua experiência. Pare de ser arrogante. Ah, mas isso aqui eu já fiz a vida toda, pastor. Cuidado. Confie em Deus, e não na sua força, não no seu punho, não no seu braço. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, tem gente que pensa que maldito eu sou se eu confiar em Maciel. Não é o que a Bíblia está dizendo. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Ou seja, maldito eu se eu confiar em mim mesmo. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu concluo. Chamo o louvor já aqui à frente, porque eu concluo, que é a conclusão. O versículo 3 diz assim: então me perguntou. Olha que curioso, Deus
fez a pergunta para Ezequiel. Aí eu pergunto a você, por que que Deus pergunta? Porque eu pergunto, porque eu preciso de uma resposta. Você pergunta, porque você precisa de uma resposta. E Deus, que tem todas as respostas, por que que Ele pergunta? Quero concluir aqui. Ele pergunta porque Ele quer mexer com a coisa mais importante da vida de um homem. Ele está mexendo aqui com a coisa mais importante na vida de um homem. E é o último versículo que eu quero ler nessa pregação, 2 Coríntios, capítulo 4. Esse texto, ele é autoexplicativo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim, olha que texto forte. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Uau! É o mesmo princípio aqui com Ezequiel. Quando Deus pergunta, Ezequiel, poderão acaso reviver estes ossos? Deus estava dizendo o seguinte, Ezequiel, antes que você saia falando, primeira coisa que eu preciso é fazer você crer. Porque se você falar para esse vale o que você não está crendo, a tua palavra não vai ter poder. Pare de ficar falando o que você não acredita, fale o que você crê. Deus não muda o vale sem mudar as crenças, as convicções, alinhar as convicções do profeta. Deus está mexendo com você e talvez esse vale que você está vivendo, essa luta, essa adversidade, é também para mexer com algumas crenças que você tem e ajustá-las à vontade de Deus. Então, queridos, a pergunta talvez não seja o que eu estou fazendo de errado, mas o que eu estou crendo errado. Essa é a pergunta. Porque a gente faz, até involuntariamente, a gente faz aquilo que a gente crê. Então a pergunta mais importante hoje que você tem que fazer não é o que eu estou fazendo de errado na minha vida, nessa ou naquela área da minha vida. A pergunta é o que eu estou crendo errado. Amém? Domingo que vem nós iremos continuar esta série. Outra passagem nós iremos estudar e extrair novos princípios que irão te ajudar a se posicionar e vencer as adversidades da vida. Eu quero orar com você. Eu quero que o louvor ministre uma canção. Amém? Eu quero que o louvor ministre essa canção. Enquanto o louvor estiver cantando, ministrando, pensa naquilo que foi dito. Ora conosco. Se você não sabe a letra, mas entrega teu coração. Seja verdadeiro diante de Deus agora e deixe Ele ministrar na sua vida. Amém? Aleluia. Quando Deus nos